Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o update de leitura do meio do mês de maio e o mês de junho inteiro. A gente tá em julho, hoje é dia 10 de julho, E, enfim, eu não acabei de ler nenhum livro esse mês ainda, então a gente vai conversar sobre maio e junho. Quem quer ver os outros livros que eu li em maio, pode clicar nos cards que eu vou deixar o update de leitura do começo de maio e de abril. É abril. Mas o terceiro livro que eu li em maio foi Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Eu confesso que não é um estilo de livro que eu leio muito, romance policial. Mas é um livro que eu gostei muito. O que acontece? Acontece com o detetive Poirot, que é o famoso detetive da Agatha Christie, né? E acontece um assassinato no Expresso do Oriente, num trem, né? E daí todas as pessoas que estão no trem vão ser entrevistadas, vão depor, né, pro Poirot, que tá resolvendo o caso. E daí você vai criando várias teorias, gente. Eu até peguei um caderninho e fui criando teorias no caderninho, porque eu queria descobrir antes da Agatha Christie revelar quem foi que matou a pessoa no Expresso do Oriente. Mas o que aconteceu? Eu errei. Eu achei que era uma pessoa, no fim não era. Então, vale muito a pena ler, que ele surpreende no final. Talvez para os árduos leitores de romance policial, ele não surpreenda tanto, mas para mim ele surpreendeu. O quarto livro que eu li em maio foi Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Gente, esse livrinho aqui, que é pequenininho, ele te dá uma agonia, ele te dá uma raiva. O que acontece nesse livro? Ele fala do abandono de uma mulher pelo marido. Então o marido abandona essa mulher, e essa mulher tem 2 filhos com o marido, né, e tudo mais. E ele não só abandona, ele muda até o número do celular dele para ela não conseguir achar ele. É assim, absurdo. E daí vão acontecendo várias coisas e ela vai perpassando a Helena Ferrante, né, vai perpassando pela mente dessa mulher que foi abandonada. Enfim, você vai ficando agoniado, ela vai enlouquecendo, você vai enlouquecendo junto com ela. Helena Ferrante, ela tem um jeito de escrita que me toca muito. Então, assim, eu amo ler os livros dela, são super fluidos pra mim. Eu lembro que eu li na leitura conjunta com a Mel Ferraz. E eu lembro que eu não conseguia manter as metas, eu ia sempre além da meta, porque eu queria saber o que acontecia. Então, assim, é um ótimo livro, eu dei 5 estrelas pra ele. Não tem como dar menos. Não foi o livro favorito da vida, assim, mas foi um livro que me tocou demais. Para Assassinato no Expresso do Oriente, eu dei 5 estrelas também, porque foi muito surpreendente o que aconteceu no final. Depois de Dias de Abandono, eu li uma continuação daquela série Os Bridgertons. Eu tô olhando pra cá porque meu diário de leitura tá aqui do ladinho. Mas eu li aquela série, uma continuação da série Os Bridgertons. Eu não sei exatamente qual livro que é, mas é o Para Sir Philip com Amor, da Julia Quinn, que eu vou deixar a capinha aqui. E eu não gostei muito desse livro. Pra mim, ele foi 2 estrelas. Enfim, é um romance de época, né, gente? Que vocês já conhecem muito bem. Aí, essa menina, ela se comunica com o Philip por cartas e depois vai conhecer ele, casa com ele. Romance, né, gente? Romance como todos os romances, maioria dos romances que existem por aí de época. E eu não gostei por causa do tipo de narrativa dele. Eu achei que foi muito parado, foi muito... Enfim, é pra ser um livro fluido e pra mim não foi fluido, por isso que eu dei 2 estrelas. Aí em junho, vamos entrar no mês de junho. O primeiro livro que eu li também foi a continuação desse Para Sir Philip com Amor. E eu li rápido, gente, porque eu gostei desse livro. Foi O Conde Enfeitiçado, da Julia Quinn, também. E, enfim, é outro romance de época, né? Acho que dispensa descrições. Até porque eu acho que se eu for dar muita descrição, como é uma continuação de série, eu vou dar spoilers da série. Então, eu acho que não vale a pena fazer isso, né? Dar descrições pra vocês desses livros. Eu dei 4 estrelas pra esse livro porque realmente eu gostei desse livro. Foi um livro que me distraiu, que cumpriu o propósito dele. Aí depois, esses 2 livros, né, foram emprestados. Então, eu emprestei da minha amiga esses 2 livros da Julia Quinn. Aí depois eu li um livro em e-book que é Rose Madder, do Stephen King. E eu ia acompanhar a leitura conjunta do Clubinho King, da Ju Siqueira, da Duda Menezes e da Os Segredos das Amigas, que é a Bárbara Sá. Só que o que aconteceu, o livro ele é tão bom e ele é tão instigante que eu li ele rapidinho, assim, ele tem, eu não sei exatamente, né, mas em torno de 400 páginas por aí. E
Eu li super rápido. O que que conta? Conta a história da Rose. A Rose é uma mulher que sofria muitos abusos, ela era espancada dentro da casa dela pelo marido. E daí um dia ela decide fugir, isso tá no comecinho do livro, então não é spoiler. Ela decide fugir e vai contar essa jornada dela, fugindo do marido e o marido à procura dela. E claro, como é Stephen King, sempre tem um elemento sobrenatural na história. Então... achei muito legal, o elemento sobrenatural não ficou forçado, ficou assim, ficou bom. Enfim, eu dei 5 estrelas para esse livro, porque realmente eu gostei muito do tipo de narrativa, da história em si, mesmo eu tendo ficado bem tocada com a parte da Rose apanhando do marido, que é assim, um maluco, gente, ele bate muito nela. E é bater por coisas assim, absurdas, sabe? Tipo, ela deixou um fio de cabelo no chão, ele vai lá e bate nela, porque a casa tem que estar impecavelmente limpa. Ela deixou uma gota de água em cima do lençol, ele vai lá e bate nela, enfim. É horrível, principalmente o começo do livro, que descreve essa agressão, né? Bom, outro livro que eu li, o próximo, foi O Roubo, da Paula Alexandra. E assim, gente, também é um romance de época que vai falar sobre uma pirata que precisa roubar uma máscara de um outro moço, né? E o que acontece? Essa pirata acaba se apaixonando por esse moço. Isso tá bem no comecinho, é um conto, então não vou falar muito, senão vou falar tudo. Mas tá bem no comecinho do conto. Eu gostei do conto, mas eu não consegui me envolver tanto com os personagens, não consegui me envolver tanto com a história. Eu acabei dando 3 estrelas pra ele, mas eu gostei bastante, assim. E depois desse livro eu li O Quarto de Giovanni, que eu tenho ele físico aqui. Calma. Eu li O Quarto de Giovanni. O Quarto de Giovanni, gente, foi um livro, assim... espetacular. Ele vai falar sobre David, que esse David ele vai para Paris e ele tá se descobrindo, né? Então ele tá na fase de descoberta de ele ser homossexual. Só que ele tem muitos preconceitos. Ele acha a homossexualidade suja, ele acha a homossexualidade horrível, assim, uma coisa impura, sabe? Enfim. E ele tem muitos preconceitos. E isso vai fazer com que ele magoe muitas pessoas, principalmente o Giovanni, que é um cara que ele se envolve enquanto ele tá em Paris. Enfim, no começo do livro já é falado que... o começo do livro é chocante, assim, eu vou ler pra vocês. O começo do livro é assim: estou parado à janela deste casarão, no sul da França, ao cair da noite. A noite que vai me levar à manhã mais terrível da minha vida. Tenho um copo de bebida na mão, há uma garrafa ao lado do meu cotovelo. Vejo meu reflexo no brilho cada vez mais fraco da vidraça. Minha imagem refletida é alta, lembrando talvez uma flecha. Meu cabelo louro brilha. Meu rosto é como um rosto que já foi visto muitas vezes. Meus ancestrais conquistaram um continente atravessando as forças planícies cobertas de cadáveres, até chegar a um oceano que não dava na Europa, e sim num passado mais obscuro. Enfim, vai continuando esse início e a gente descobre que o Giovanni foi enforcado, foi pra guilhotina, não enforcado, desculpa, gente. Foi pra guilhotina. E depois a gente vai tendo esse suspense, esse mini suspense, né, de por que será que Giovanni foi pra guilhotina. Um livro bem impactante, é um livro que te deixa instigado, então você quer ler mais. Eu confesso que no fim do livro eu cansei um pouquinho desse suspense, mas enfim, né, gente. Não tirou a glória do livro, não tirou o fato de ele ser muito bom, e eu dei 5 estrelas pra esse livro. Aí, gente, eu li um que vai virar o queridinho, virou o queridinho do ano até agora, que é O Som e a Fúria, do Faulkner. Esse livro, confesso que foi muito difícil de ler. Eu fiz uma resenha pra ele, então não vou falar muito, vou deixar nos cards a resenha dele pra vocês. E assim, gente, é um livro que você tem que ter garra, que você tem que ter vontade de terminar o livro, porque assim, eu li o primeiro capítulo, ele conta a história de uma família e a decadência dessa família, como essa família vai se acabando. Os 3 primeiros capítulos são narrados por irmãos dessa família. Então ele vai narrando os capítulos, só que o primeiro capítulo é narrado por uma pessoa que tem um
retardo mental muito alto, um nível de retardo mental alto. Então é um cara de 33 anos com mente de 3 anos, assim. Então é muito difícil você acompanhar o que está sendo escrito. No segundo capítulo, ele usa muito fluxo de consciência. E assim, é muito difícil porque começa a ter frases que não tem fim, começa a não ter pontuação, enfim. A gente vai acompanhando a agonia desse personagem ao longo das palavras, da maneira que foi escrito o livro. O terceiro e o quarto capítulo são mais tranquilos, então ele flui melhor, mas o primeiro e o segundo capítulo eu precisei reler. Então foi um livro que me desafiou muito, mas foi uma história que me envolveu muito. Então assim, eu recomendo para quem quer um desafio, porque é um livro muito bom, de verdade. Eu quero já ler mais coisas do Faulkner. Na Black Friday já vou comprar Absalão para ler, porque realmente é um escritor assim incrível. Eu óbvio dei 5 estrelas para esse livro, porque eu amei de verdade, assim. Aí o próximo livro que eu li foi um livro curtinho que me surpreendeu muito também. Eu vou deixar a capa aparecendo aqui do lado, que é Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Esse livro fala de uma sociedade que é totalmente objetiva, assim, não tem lírica, não tem beleza nas palavras. As coisas são muito mecânicas, Então, por exemplo, você vai dar um beijo numa pessoa, você deposita 2 gramas de saliva, 2 miligramas de saliva, enfim. Você deposita uma quantidade específica de saliva na bochecha dessa pessoa, tudo é descrito dessa forma, de forma muito numérica, né? E tudo quer dizer economia, tudo quer dizer fazer a economia girar, fazer o comércio girar. Então essa sociedade é muito materialista, né? E daí as pessoas podem comprar poetas que ajudam na depressão, que ajudam no estresse. E daí esse menino compra um poeta e começa a ver a beleza das palavras. E é muito bonito que ele vai se transformando e vai tentando transformar o mundo à sua volta. Enfim, eu não posso falar muito porque é um livro curtinho, vou dar spoilers, mas leiam esse livro, gente. Ele sempre tá em promoção na Amazon, no Kindle. Você que não tem Kindle pode baixar no celular o Kindle. E assim, super tranquilinho de ler. É muito bom o livro. Eu me impressionei muito. Eu vou fazer uma resenha sobre ele e eu dei 5 estrelas pra ele. Aí, outro livro que eu li, que é um livro infantil que eu vou deixar a capa aqui, foi indicação da Amanda, minha amiga, que é A Vizinha Antipática que Sabia Matemática. E conta a história de uma vizinha, que é professora de matemática, e ela conhece esse menino que é vizinho dela, que odeia matemática. Então ela propõe para ele uns desafios que ele vai ter que cumprir de matemática e no final ele vai ganhar um prêmio. E ao longo desses desafios o menino vai se transformando, vai vendo que ele, na verdade, ele gosta de matemática. E é super fofinho o livro, gente, super fofinho, e no final ele ganha esse prêmio. E super rápido de ler, eu li acho que em 1 hora e pouquinho. Tem no Kindle Unlimited, tá? Também sempre tá em promoção na Amazon pra comprar, mas eu acho que eu vou querer comprar esse livro físico, porque eu adorei esse livro, gente. Aí outro livro que eu terminei em junho, li muitos livros em junho, vocês podem perceber, né? Foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E esse livro, gente, eu li nessa edição da Companhia das Letras, que é uma edição antiguinha, mas eu comprei a edição da Antofágica também. E esse livro conta a história de uma revolução que é feita pelos bichos da fazenda. E o que acontece? Ele é uma fábula, né? Ele é contado em formato de fábula. E os animais vão tomar o poder dessa fazenda. E eu vou fazer uma resenha sobre ele, por isso que eu não quero falar muito, mas ele critica muito a Revolução Russa, a maneira como foi dadas as coisas, né? Como o oprimido passou a ser o opressor, ele tomou o lugar do opressor, e como essa forma de lidar com as coisas não funciona. Então, assim, é um livro incrível, super interessante, ele é super objetivo nas palavras, então você percebe o que ele quer dizer. E assim, para ler ele, eu recomendo, né, que se tenha uma bagagem histórica. Então pesquise um pouco sobre a Revolução Russa, sobre o final da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria, né, o que estava acontecendo na época, que tinha uma grande onda anticomunista. E o George Orwell, ele é de esquerda, ele critica a forma com que se deu o socialismo russo, mas ele é de esquerda, tá, gente? Então é muito interessante ver ele criticar
criticando essa forma de que se deu esse governo russo, mesmo ele sendo de esquerda. É um livro que todo mundo deve ler. Assim, foi uma releitura pra mim, tá, gente? Não foi a primeira vez que eu li esse livro. Eu li quando era criança. Deixa eu ver se tem a data. Aqui, ó. Não tem a data. Não colocava a data nos livros, mas... eu coloquei meu nominho e meu celular. Que não é mais meu celular, tá, gente? Não é mais. E agora, o último livro que eu terminei de ler, gente, esse daqui é só um livro pra eu mostrar qual livro que é. Porque eu deixei o livro com a minha irmã, que ela quer ler também. Esse é o 2, eu li o 1, que são contos dos irmãos Grimm. Esse livro tem uma história, gente. Eu comprei na Livraria Cultura e eu comprei por o preço errado. Foi assim, é um livro da Kozak, é um livro super caro. Eu acho que ele nem tá mais pra vender, ele é super bonito, ele tem... as folhas são coloridas, né, gente? Como vocês podem ver, ele tem várias ilustrações também. E o que acontece? Tava R$98. Só que era o dobro desse preço, o preço do livro. Eu comprei, gente, antes de entrar na faculdade, acho que foi no primeiro ano do ensino médio, em 2011, não sei. E ele tava parado na minha estante até então, né? E eu comprei ele por esse preço, mas ele era o dobro. Só que quando eu vi esse preço, eu sabia que ele era o dobro. Eu avisei o vendedor, falei, olha, isso tá com preço errado. Ele falou, então aproveita pra levar, porque não tem como mudar o preço agora. Obrigada por avisar, mas não tem como. Essa leva vai ser por esse preço. Então eu peguei e levei. E ele tem... a primeiro volume desse daqui tem 75 contos. Eu demorei desde outubro do ano passado pra ler, porque eu não sou uma pessoa que lê contos todos os dias, né, gente? Então demorei um tempinho aí pra ler. Mas os contos são muito bons. E eu tava pensando até no que eu poderia fazer. E eu pensei em fazer no meu Instagram isso. Eu pensei em pegar os contos que eu mais gostei e fazer um resuminho no meu Instagram. O que vocês acham? Vocês vão acompanhar por lá? Eu tô mantendo o Instagram mais movimentado agora, então me sigam no Instagram, gente. E, enfim, é isso. Eu acho que eu não vou fazer os livros que eu estou lendo agora, porque vai demorar muito e o vídeo já tá meio longo. Então vou parar por aqui e eu vou fazer outro vídeo sobre os livros que eu estou lendo agora, que são alguns, são bastante. Então é isso que eu tinha pra falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.